Olá, meus queridos alunos e amantes da história. Hoje na série O que mais cai em vestibular, nós veremos a Revolução Constitucionalista na Era Vargas. Então, bora comigo vencer o vestibular. Neste episódio, pessoal, escolhi a Revolução Constitucionalista pela sua importância para a política nacional, para a política paulista e, sobretudo, por fazer parte da Era Vargas, esse período que é tão exigido e tão cobrado nos principais vestibulares no Brasil. A Revolução Paulista, ela foi em 1932. Tá? Um pouco depois de Vargas chegar ao poder em 30, com a Revolução de 1930, feita pelos tenentes, mas que entregou o poder a Getúlio Vargas. Esta Revolução em São Paulo tinha como motivação imediata a reconstitucionalização no Brasil. Ou seja, os paulistas exigiam que Vargas obedecesse à Constituição e convocasse novas eleições gerais, não só para presidente, sobretudo para presidente, mas eleições gerais. Daí o seu nome, Vargas, obedeça à Constituição, convoque eleições gerais, Revolução Constitucionalista de 32. A elite paulista, pessoal, também estava muito descontente, porque São Paulo estava sendo governada por um tenente pernambucano chamado João Alberto. Ou seja, o governador de São Paulo não era alguém da elite paulista, alguém que fazia ali os interesses paulistanos naquele momento. Então isso também desagradava aos paulistas. E logicamente, né, galera, numa boa, o que antecedeu a Era Vargas? Não foi a República Oligárquica, o café com leite? São Paulo e Minas, por mais de 30 anos, dominaram o cenário político nacional. O café com leite. Ora o presidente paulista, ora o presidente mineiro. Ora paulista, ora mineiro. Não é verdade? Então, pela primeira vez, os paulistas estão para valer fora do jogo político, fora do domínio da política nacional. E é logicamente que essa elite paulista, ela quer voltar a defender seus interesses, a dominar a política nacional, que por tanto tempo dominou. E assim, pessoal, vai começar uma série de manifestações constitucionalistas em São Paulo. E numa dessas manifestações, pacíficas inclusive, 4 jovens foram mortos pela polícia. Os jovens Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, o famoso MMDC. Tá? E dessa forma causou uma grande comoção, principalmente em São Paulo, outros estados também, mas sobretudo em São Paulo. Eram jovens pedindo o quê? Uma Constituição a ser seguida, novas eleições presidenciais, né? Era uma manifestação pacífica, não necessitava de tanta truculência da polícia, que acabou matando esses 4 jovens estudantes. Então, a morte dos jovens, né, MMDC, vai ser o estopim para o início da guerra, para o início da Revolução de 32. Vargas, por outro lado, vai acusar o Estado de São Paulo de separatismo. São Paulo quer se separar do Brasil, quer formar uma nação independente. Olha, turma, esse discurso não havia entre os paulistas de defender uma separação. Não é questão de bem ou mal, é uma questão de sabermos história. Os paulistas também não são os defensores da ordem, eles queriam retomar o domínio, né, da política nacional, mas também daí acusar São Paulo de separatismo era uma forma que Vargas encontrou de jogar os brasileiros contra o estado de São Paulo, sem dúvida alguma. Né? Uma ideia de traição da pátria, entenderam? E de você também descaracterizar o movimento, tá? As ideias paulistas aí, tá bom, turma? Então assim, Vargas buscou articular da sua maneira e justificar por que o Estado brasileiro iria entrar em guerra contra o Estado de São Paulo. Você tem que ter um motivo, né? Além de você ter uma das unidades da Federação
revoltada, você cria essa ideia de separatismo do estado de São Paulo. Em São Paulo, pessoal, esperava-se também a ajuda de outros estados. Alguns estados, alguns grupos políticos estavam descontentes com a política de Vargas, né? Lembrando que Vargas vai destituir quase todos os governadores e nomear tenente interventores para governar os estados, pessoas da confiança de Vargas. Então, vários grupos, várias oligarquias estaduais que haviam apoiado o Júlio Prestes na eleição contra Getúlio Vargas foram destituídas do poder e nesses estados foram colocados para governar os chamados tenentes interventores. O único estado que não teve intervenção foi Minas Gerais, do governador Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, que havia apoiado Getúlio Vargas. Mas, de qualquer forma, São Paulo não recebeu o apoio militar que esperava. Então, podemos considerar que a guerra, que a revolução, foi praticamente mano a mano. O estado de São Paulo contra o exército da União. Tá? São Paulo até criou uma campanha chamada Campanha de Ouro para São Paulo. Então o pessoal entregava os anéis, os brincos, colares de ouro, tudo que tinha, para que São Paulo arrecadasse dinheiro para comprar armas, para comprar munição, para poder aguentar a guerra. E muita gente realmente deu ouro para São Paulo. Muitos paulistas se alistaram voluntariamente no exército de São Paulo. Daí, né, pessoal, temos os famosos voluntários de 32, que eram voluntários de várias cidades paulistas que se alistavam no exército de São Paulo. Mas mesmo com toda essa boa vontade de doar ouro para São Paulo, de se alistar voluntariamente, São Paulo não conseguiu vencer a guerra. Então Vargas derrota os paulistas, né, colocando fim à Revolução de 32. Olha, pessoal, e para não dizer que a luta foi em vão, Vargas disse: tudo bem, eu vou obedecer a uma Constituição, mas não aquela que havia, cheia de vícios, a Constituição de 1891, a primeira da República e a segunda do Brasil. Tudo bem, vou obedecer a uma Constituição, só que a uma nova Constituição. Então Vargas convocou eleições para uma Assembleia Constituinte em 1933, que começou a elaborar a nossa terceira Constituição, a Constituição de 1934. Mas isso nós veremos no nosso próximo encontro, naquilo que cai em vestibular, a Constituição de 1934, tá? Então, deixa o seu like, inscreva-se no meu canal, tá? Não esqueça de acompanhar a nossa série O que Cai no Vestibular. Só aquilo que é mais importante. Vamos pegar os assuntos diretamente na veia e vencer o vestibular. Um beijo, meus amores, meus queridos amantes da história. E até o nosso próximo encontro, a Constituição de 34, naquilo que mais cai no vestibular. Valeu, galera!